Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no canal do Instagram do Trabalho Notável para mais uma live nossa, hoje excepcionalmente deslocada na terça-feira às 18h45, quando normalmente fazemos essa série Canto do Processo, para hoje, considerando o finalzinho aí do feriado de Carnaval, ou dos festejos de Carnaval, e com isso desejo que todos tenham tido aí uma ótima comemoração para aqueles que gostam de carnaval ou um ótimo descanso para aqueles que preferem ficar numa situação de paz, reflexão, né, e aproveitando aí esses dias de, de inatividade, né, do Poder Judiciário, facilitando assim exatamente esse descanso extra aí para voltar para o resto do ano com as baterias completamente recarregadas. E hoje, como a Soraya já antecipou aqui, eu agradeço a ela lançou aqui já fixou o comentário aqui para eu poder informar todo mundo que for chegando. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante em direito processual, tanto civil quanto trabalhista, que é a revelia, né? A revelia. É engraçado que essa palavra revelia ela tem a mesma origem da palavra rebeldia. Ou seja, a ideia inicial do direito processual era tratar o réu que não se apresentasse para se defender como alguém que simplesmente está afrontando o poder judiciário e por isso ele era considerado um rebelde, um insurreto e por isso o nome revelia. Hoje, essa expressão no direito processual ganha uma conotação um pouco diferente, não justificando, inclusive, aquele uso muito comum da expressão pena de revelia, como se a revelia trouxesse um resultado fatal para o processo. Vamos verificar ao longo dessa live que isso não é exato, né? Que há situações em que a revelia ela praticamente não gera nenhum efeito processual relevante em certas circunstâncias, né? Mas sem dúvida nenhuma que por muito tempo a ideia era diferente. A ideia era de que uma vez réu, aquele réu deveria ser necessariamente condenado, né? E o que é então a revelia? Aqui é engraçado que nós devemos fazer uma diferenciação entre a revelia no processo civil e a revelia no processo do trabalho, principalmente pela forma de configuração da revelia, que vai impactar exatamente no conceito dela nesses dois ramos processuais. Porque no processo civil, revelia sempre foi, no CPC velho e no CPC novo, continua sendo, a situação em que o réu regularmente citado não apresenta contestação no prazo legal. Então, basicamente, a revelia pode ser traduzida como uma ausência de resistência pelo demandado, regularmente citado, né? Essa revelia no cível antes era configurada simplesmente com a citação, mas hoje, com a possibilidade da audiência de mediação ou de conciliação, esse prazo varia. Ele pode se dar a partir da citação, sim, mas pode se dar também a partir da realização da audiência de mediação e conciliação, quando essa venha a ser realizada, e aí o prazo para a defesa é deflagrado a partir dali, né? Mas de todo jeito, seja começando com a citação, seja começando com a realização da audiência, o prazo respectivo, né, para a defesa, a revelia vai se caracterizar pelo mesmo critério, ou seja, o critério de inação, de inércia do réu diante da apresentação de uma ação contra ele, né? Então, todas as vezes que o réu não resiste, não contesta uma ação no prazo legal, tendo sido regularmente citado, né, ocorrerá então a revelia. No processo do trabalho, até antes da reforma, a definição de revelia era uma definição bem singela, porque ela envolvia a ausência do demandado à audiência designada, seja audiência inicial, seja audiência una, né? É claro que, no fundo, a ideia seria a mesma, né?
no sentido de que, como na audiência a defesa deve ser apresentada, uma vez não comparecendo a parte a essa audiência, então ela se tornaria revel, não é? Quer dizer, na verdade, a revelia nossa era caracterizada na forma do artigo 844 pela simples ausência injustificada do demandado, a audiência inicial ou una, desde que essa audiência fosse marcada com pelo menos 5 dias de intervalo desde o recebimento da notificação inicial pelo demandado, né? E assim, até antes da reforma, mesmo com a presença do advogado na audiência, a parte não deixava de ser revel, exatamente porque era imprescindível para que ela pudesse apresentar a sua defesa que comparecesse pessoalmente, quando eu falo seja a parte, seja por meio de preposto, né, no caso do demandado, para apresentar a sua defesa. Na reforma trabalhista, o texto do caput do artigo 844 não se alterou, mas há hoje um parágrafo estabelecendo que a presença do advogado à audiência afasta a revelia, ou seja, a defesa apresentada pelo advogado, mesmo que ausente o demandado, descaracteriza a revelia. Eu diria que convergindo mais os conceitos de revelia civil e trabalhista, porque ao comparecer o advogado munido de defesa e normalmente documentos, né, que amparem aquela contestação, ele está indicando que a parte tinha realmente uma vontade inequívoca de se defender no processo, né? E, consequentemente, só haverá revelia, portanto, quando a parte não comparecer sem justificativa, tendo sido regularmente notificada, né? E não comparecer advogado que fale por ela e apresente por ela a contestação e a documentação que tiver para juntar ao processo eletrônico, né? Logo, os conceitos hoje são mais próximos, né, do que eram antes da reforma trabalhista. Isso gera, naturalmente, uma situação de embaraço no processo por uma razão muito simples. No processo civil, como o ius postulandi é monopólio do advogado, né, a apresentação de defesa do advogado, sem dúvida nenhuma, afasta não só a revelia, como afasta o principal efeito da revelia, o principal efeito jurídico da revelia. Qual que é o principal efeito jurídico da revelia? O principal efeito jurídico da revelia é a confissão ficta, a presunção relativa de veracidade de todos os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Então, no processo civil, a contestação neutraliza completamente qualquer possibilidade de confissão ficta. No processo trabalho, isso é uma questão ainda mal resolvida, porque ao mesmo tempo em que comparece o advogado munido de defesa, não comparecendo a parte, ela se torna fictamente confessa. Evidentemente que não em relação àquelas matérias, porque se trata de confissão ficta, confissão, portanto, presumida, isso não é prova, é apenas uma presunção relativa. Evidentemente que essa ausência do demandado, né, não gera confissão propriamente, ou pelo menos num primeiro instante, em relação à matéria coberta pela prova documental que ela tiver trazido com a defesa. Mas surge uma série de dúvidas, né, que passado o tempo ainda não contam com nenhuma consolidação jurisprudencial, quanto à possibilidade, por exemplo, do autor simplesmente impugnar de forma específica a documentação juntada e com isso tornar incontroversos os fatos, né? Desde que o faça na própria audiência, porque se deixar para fazer isso em uma réplica com prazo, o juiz vai marcar naturalmente uma audiência de instrução, já que não há propriamente revelia e, consequentemente, faz sentido a audiência de instrução. Então, é uma situação realmente um tanto quanto embaraçosa, não é? Exatamente por conta disso. Eu, se advogado fosse, o que faria como advogado da parte autora, e aqui pouco importa se a parte autora é um empregador ou é um empregado, isso é irrelevante aqui, né? O ideal é que ele peça ao magistrado
uma oportunidade para manifestar-se sobre a defesa em audiência, impugnando aqueles documentos que, de fato, que na sua visão não espelhem a verdade, não é? Para procurar beneficiar-se dessa presunção decorrente da revelia, né? A Vera Souza está perguntando aqui em relação à súmula 74. Realmente a súmula 74 fala da confissão ficta, mas a súmula 74 trata de um outro tipo de confissão ficta, que é aquela confissão ficta decorrente da audiência de instrução, quando a parte autora ou parte répa, ou o que importa, tenha sido intimada para comparecer, para prestar depoimento na audiência de instrução ou de prosseguimento, como queiram, e não comparece sem justificativa. Aí, nesse caso, eu aplico a súmula 74. Aqui a situação é diferente. Aqui a ausência se dá na audiência inaugural, né? E, consequentemente, há essa situação um tanto quanto confusa, criada pela reforma trabalhista, no sentido de afastar a revelia e, nesse caso, portanto, tornar admissível a contestação e documentação que acompanhe, se o advogado comparecer à audiência, não se ele simplesmente juntar. Se ele juntar apenas um processo eletrônico e não aparecer na audiência, dá na mesma, é como se nada tivesse feito, porque a juntada antecipada é apenas uma situação de comodidade que os advogados prudentes normalmente se valem, né, exatamente para evitar qualquer problema de última hora, principalmente de ordem tecnológica, um problema de internet, um problema no computador, um problema no sistema e assim por diante, né? Mas o afastamento da revelia com a apresentação da defesa pelo advogado presente à audiência não afasta necessariamente o efeito central da revelia, mas não por ser revelia, porque revelia não é mais, porque o advogado compareceu, mas simplesmente porque se a prova trazida estiver em contraste com as alegações da petição inicial e o demandante, o reclamante, impugnar esses documentos e a audiência prosseguir, me parece que é bem defensável dizer que a confissão ficta, nesse caso, vai se dar a despeito da apresentação da contestação. Então nós temos aí essa situação, que é uma situação realmente gerada pela reforma trabalhista e que pode gerar essa situação bem curiosa, bem peculiar, impossível de ocorrer no cível, porque no cível, como é o advogado que precisa apresentar a defesa, e a defesa não é apresentada em audiência, é apresentada diretamente no processo eletrônico, né? Basta que um advogado habilitado nos autos, munido de mandato da parte, apresente essa contestação escrita dentro do prazo legal, que tanto a revelia quanto o seu efeito principal estarão devidamente afastados, né? Não haverá nem revelia, nem confissão. Mas no caso do processo do trabalho, nós temos essa ambiguidade gerada pela lei, em que a revelia se caracteriza pela ausência da parte à audiência, não é? Sendo que o advogado pode apresentar essa defesa, não é? Evitando assim a revelia, mas a depender de como esse processo for conduzido, pode ser que o demandado, mesmo escapando da revelia, não escape da confissão ficta. Claro, a situação ficará mais fácil se a defesa for uma defesa sem documentos. Aí, nessa situação, não há dúvida nenhuma, não é, de que a defesa passa a ser uma peça meramente retórica em relação àquilo que esteja em contraste com as alegações da inicial, não é, exatamente porque, ausente o reclamante, ele é considerado fictamente confesso. Então vejam que é uma consequência parecida com a da súmula 74, mas a súmula 74 trata de uma situação bem específica de ausência injustificada à audiência de instrução e não da audiência inicial ou da audiência una. Essas regras sobre revelia vocês vão encontrar nos artigos 344 do CPC e 844 caput da CLT. No entanto, é preciso pensar e lembrar que mesmo que haja uma revelia clássica, inclusive no plano trabalhista, ou seja, ausência de contestação no caso do processo civil, ausência injustificada da parte demandada e do seu advogado à audiência inicial ou audiência una, né?
mesmo caracterizada a revelia, nós temos algumas situações em que o efeito central, o efeito principal da revelia não vai ser verificado, não vai ser gerado. Né? E quais são essas situações? Essas situações estão descritas de forma harmônica nos artigos 345 do CPC e no parágrafo 4º do artigo 844. São regras praticamente idênticas em sua redação. E quais são elas? Né? Em primeiro lugar, no caso de litisconsórcio passivo. Ou seja, se houver mais de um demandado e apenas um ou vários deles, mas não todos, são réveis, a defesa apresentada por um dos réus, por um dos litisconsortes, aproveita aos demais. Agora, atenção, essa é a expressão inserida no corpo da lei, tanto na CLT quanto no CPC. Mas é preciso perceber que o legislador aqui disse menos o que deveria. Na verdade, não é automática essa compreensão de que a defesa apresentada por um litisconsorte vai aproveitar necessariamente a situação dos demais que não tenham contestado a ação. Isso porque é preciso verificar qual é a posição em que se instala o demandado contestante. É dizer, se a contestação trazida pelo réu, único réu contestante, ela é uma contestação que abrange toda a pretensão, dessa forma, ela beneficiará, sem dúvida nenhuma, àquele que não contestou. Mas imaginemos uma outra situação. Imaginemos uma situação em que a contestação do demandado aproveite exclusivamente o seu próprio interesse. Imaginemos uma situação de responsabilidade subsidiária, para ficar num exemplo bem corriqueiro, no caso na Justiça do Trabalho, mas isso valeria também para o processo civil. Imaginemos uma situação de pedido de condenação subsidiária em que apenas aquele que é alvo do pedido de condenação subsidiária conteste. E imaginem vocês que essa contestação limite-se simplesmente a esquivar a responsabilidade subsidiária desse demandado. Suponhamos que o único conteúdo da defesa desse demandado seja demonstrar que ele não pode responder por aquela dívida em caráter subsidiário ou solidário, que valeria na mesma. Né? Se a contestação tem essa finalidade, digamos, egoísta, de apenas salvar a pele daquele que está contestando, essa contestação obviamente não aproveitará, por exemplo, o empregador ou o fornecedor que esteja sendo demandado como réu principal. Perceberam? Porque nesse caso, as pretensões de fundo, afora a questão da responsabilização patrimonial do terceiro, elas não compõem o acervo de alegações. E não compondo o acervo de alegações, elas não terão sido impugnadas. E não tendo sido impugnadas, essa defesa não aproveitará o litisconsorte revel. Né? Então, embora diga a lei, tanto no CPC quanto na CLT, que havendo pluralidade de réus, a confissão ficta não se verificará quando um deles contestar a ação, isso só vale quando a contestação do litisconsorte que se preocupou em comparecer em juízo tenha proveito efetivo para o réu revel. Então imaginemos uma outra situação. Imaginemos que esse litisconsorte, de quem se busca a responsabilidade solidária ou subsidiária, além das suas questões egoístas, né, além da sua posição específica, também ataque, por exemplo, o fundo dos pedidos. Imaginemos que haja um pedido de horas extras e ele, como tomador de serviços, tem a condição de dizer, olha, essa pessoa não entrava no horário que disse que entrava, ela entrava mais tarde. Essa pessoa não entrava no horário, não saía no horário que está dizendo que saía. Essa pessoa tinha intervalo regular. Essa pessoa não trabalhava em feriados, não trabalhava aos sábados e assim por diante.
Claro que aqui, principalmente na área trabalhista, para aquelas situações em que o empregador é obrigado a trazer a documentação concernente ao controle de jornada, na forma da súmula 338, essa contestação não vai evitar a geração de uma circunstância que enseje a aplicação da súmula 338. Mas a defesa em si aproveita sim. O problema aí será uma questão de prova, que nesse caso o ônus da prova é do demandado, e como o demandado não comparece, se o tomador não tiver os controles de jornada, aquela defesa não vai surtir o efeito desejado. Mas a revelia terá sido evitada e a confissão ficta pela ausência de defesa também terá sido evitada. Né? Então é muito importante dizer que em relação a essa primeira hipótese, presente lá no 345, inciso 1º, e no 844, parágrafo 4, parágrafo 4º, inciso 1º, essa situação de litisconsórcio só neutraliza a confissão ficta decorrente da revelia quando a defesa daquele que comparece em juízo tiver conteúdo, né, tiver alegações que de fato sejam úteis para a defesa não apresentada pelo demandado revel. Tá? Então, eu diria que esse texto legal poderia ter sido realmente melhor escrito, né? E, na verdade, se repetiu aqui o que já havia no CPC velho, né? Mas é preciso perceber que há litisconsórcios e litisconsórcios. Né? No fundo, o que eu estou dizendo aqui é de que será necessário, né, que haja, ou se não um litisconsórcio unitário, mas que pelo menos a defesa trazida pelo litisconsorte contestante, né, seja de fato aproveitável pelo litisconsorte revel. Se ele trouxer defesas exclusivamente que gerem proveito a ele, essa posição de confissão ficta preponderará, né, em relação ao revel. Imaginemos, inclusive, para encerrar essa primeira hipótese, a situação inversa. Né? Imaginemos que o tomador de serviços não conteste a ação e o prestador conteste. Ora, o prestador ele só vai contestar a ação em relação às obrigações que são titularizadas por ele, aquilo em que ele é obrigado a atuar. Logo, a defesa dele aproveita ao tomador de serviço? Em princípio, aproveita, porque se ele, por acaso, emplacar uma improcedência, evidentemente que, não havendo nenhuma obrigação pendente reconhecida pela Justiça, é claro que o revel, que seria alvo de uma condenação subsidiária, será poupado simplesmente por não haver nenhuma obrigação. Portanto, nessa situação, a defesa do demandado realmente aproveita a ausência de defesa do revel. Agora, imaginemos uma situação um pouco diferente. O juiz acolhe todas ou parte das alegações do autor e condena o réu principal que contestou a ação a pagar tudo ou parte daquilo que está sendo demandado na petição inicial. Neste caso, vejam bem, a revelia do tomador torna inevitável, né, em princípio, salvo as situações que eu vou descrever aqui em seguida, torna inevitável a condenação do revel tomador, exatamente porque, não comparecendo, ele não se defendeu da sua posição como possível responsável patrimonial. Então, vejam que há nuances a serem observadas, de tal modo que não é confiável dizer que em toda situação em que haja litisconsórcio e apenas um apresente a defesa, que o outro ou os outros revéis estarão necessariamente poupados ou se aproveitarão necessariamente dessa defesa. Não é bem assim, e eu espero isso ter ficado bem claro para vocês. Né? A segunda hipótese trazida pelo CPC e pela CLT é a presença de uma circunstância em que haja um documento indispensável à instrução da petição inicial. Então, quando haja uma situação de documento indispensável, nós estamos falando de documento indispensável, não é documento útil. Documento indispensável é aquele sem o qual o processo sequer poderia, a rigor, a relação processual poderia ter sido instaurada. É uma situação, então, que gera
a necessidade do juiz, inclusive, abrir prazo na forma do artigo 321 do CPC para emenda à inicial. Vou dar aqui 2 exemplos. Na ação rescisória, não junta o autor da ação rescisória a certidão de trânsito em julgado ou a própria decisão rescindenda. São documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória e, consequentemente, a ausência deles deve propiciar um despacho de saneamento pelo juiz para que a parte autora traga essa documentação. E se por alguma razão o relator do processo no tribunal se distraiu e não percebeu essa falha e houve a revelia do demandado, ele deve, independente das peculiaridades da revelia na ação rescisória, em que eu não aplico essa confissão ficta do modo como a gente compreende genericamente, mas nesse caso, independente disso, o relator não pode simplesmente partir para o julgamento sem primeiro buscar a regularização dessa petição inicial, ok? Então essa é uma situação. A segunda situação que eu poderia pensar é uma ação proposta pelo Ministério Público ou por um sindicato pleiteando a anulação de cláusula de uma convenção coletiva de trabalho que não é juntada aos autos. É uma outra situação em que realmente o juiz tem que dar prazo, porque nesse caso o objeto central do pedido é a própria convenção coletiva, então ela tem que estar presente, e nessa situação, então, a revelia não gerará a confissão, exatamente porque o juiz deverá propiciar a oportunidade de emenda, e propiciando a oportunidade de emenda, isso é natural, havendo a emenda, naturalmente ele terá que citar novamente o demandado para se manifestar, já que agora o cenário é outro, há uma outra configuração do pedido, porque agora está adequadamente instruído. Isso é o que está previsto, portanto, no segundo inciso do artigo 345 do CPC e do artigo 844, parágrafo 4º da CLT. A terceira situação é uma situação bem interessante. Aliás, essa da petição inicial é a terceira na ordem da lei. A segunda situação na ordem da lei é a presença de direitos indisponíveis. Então imaginemos uma ação proposta contra um menor. Né? Esse menor ele tem que ser defendido ou pelo seu representante legal, né? Tutor ou curador, ou se não tiver, pelo Ministério Público. Então não é razoável aqui falar sem revelia, exatamente porque os direitos de uma pessoa nessa condição, né, são considerados absolutamente indisponíveis e por isso a revelia não gerará o seu central efeito. A terceira situação é essa da petição inicial, e a quarta situação é uma situação bem interessante, que é a situação da inverossimilhança. Né? O que é isso? Né? Ora, é preciso que, para eu considerar o demandado fictamente confesso, que as alegações trazidas pelo autor sejam alegações dignas de crédito, porque podem acontecer na prática de fato. Né? Às vezes, há uma certa exorbitância no conjunto das alegações trazidas pelo autor. Imaginemos uma situação, por incrível que pareça, eu já presenciei isso mais de uma vez em processo, imaginemos uma situação em que a pessoa queira convencer a justiça de que ela trabalhava 16 horas todos os dias, morando a 2 ou 3 ou 4 quilômetros ou mais do trabalho. Né? Ora, é absolutamente impossível que um ser humano consiga, né? Imaginemos que sem intervalo nem dia de repouso, que qualquer ser humano, né, que mereça o nome, consiga se submeter a uma jornada tão exaustiva. Então é o tipo de jornada absolutamente inverossímil. Né? Não é verossímil que uma pessoa consiga trabalhar desse modo. Né? E, consequentemente, mesmo revel o demandado, o juiz, ao sentenciar, pode levar em consideração a total ausência de credibilidade da própria alegação e julgar improcedente, apesar da confissão ficta normalmente decorrente da revelia. Então, a questão da inverossimilhança é uma questão também que pode neutralizar o efeito central da revelia. E, por último, na lista legal, eu vou
procurar mostrar para vocês que há pelo menos uma hipótese que não foi lembrada pelo legislador, mas que também é preciso ser ponderada. A última hipótese trazida na CLT e no CPC é a presença de alguma prova contrária ao sentido das alegações trazidas pela parte autora. Imaginemos que a parte autora alegue simplesmente que foi dispensado sem justa causa e sem receber as suas verbas rescisórias. E junte, por incrível que pareça, um termo de rescisão de contrato de trabalho devidamente assinado pelo empregador e por ele, constando lá o pagamento de verbas rescisórias, sem que ele tenha feito qualquer tipo de ressalva de que aquele documento é um documento simulado ou de que aquele documento serviu apenas, por exemplo, para acesso ao FGTS, ao seguro-desemprego. Simplesmente ele junte sem qualquer tipo de comentário. Ora, numa situação como essa, evidentemente que o juiz levará em consideração a presença de um instrumento importante de quitação, não é? Que, não tendo qualquer tipo de ressalva ou objeção quanto ao seu conteúdo e principalmente quanto ao a sua eficácia liberatória, gerará naturalmente a improcedência do pedido de verbas rescisórias, exatamente porque o próprio autor demonstrou que a alegação dele de não pagamento era inconsistente. Ou então, uma outra coisa que é muito comum, alguns advogados reclamantes ficam até revoltados quando isso acontece, mas efetivamente não há nisso nenhum procedimento irregular. Eu me refiro à situação em que, constatada a revelia pela ausência da parte e de seu advogado, o juiz resolve tomar o depoimento pessoal do reclamante, interrogar o reclamante de ofício. Primeiro, isso é possível? Sim, é possível, porque todos os meios de prova, a não ser a exibição, porque essa depende realmente de um requerimento da parte interessada, todos os outros meios de prova podem ser pleiteados, né, podem ser perseguidos pela parte interessada, mas podem também ser objeto de determinação de ofício por parte do juiz. Isso está previsto em todas as regras do CPC sobre as provas a serem produzidas, exceto a exibição, porque ela é uma modalidade alternativa de produção de prova documental, o que não quer dizer que o juiz não possa requisitar um documento, que tem um efeito muito parecido com o da exibição, não é? E nesse caso, é preciso lembrar que, além das disposições do CPC, todas elas preverem a possibilidade de produção de prova de ofício, é preciso lembrar que a CLT tem uma regra que eu considero uma regra de ouro em matéria processual, que é a regra do artigo 765, que vai estabelecer duas preocupações fundamentais. Primeira, a preocupação com a celeridade. Então diz lá que o juiz do trabalho deverá velar pela solução rápida do litígio, né? E também disso decorre a determinação presente também no CPC de que ele deverá indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias, né? E em segundo lugar, acentua o artigo 765 da CLT a preocupação com o esclarecimento da verdade dos fatos, né? E quando o juiz está diante de uma situação de revelia deflagradora de confissão ficta, é natural que ele queira ficar mais confortável para julgar com base naquela presunção, certificando-se a partir da tomada de depoimento do autor de que aquela versão contada na petição inicial corresponde, pelo menos corresponda àquilo que ele tem a contar oralmente, de viva voz, ao juiz na audiência. E evidentemente que se algo ficar contrastante, né, se o reclamante traz uma informação, por exemplo, na inicial ele diz que trabalhava todo sábado, que trabalhava todos os sábados, e no depoimento ele diz que não trabalhava. Evidentemente que essa informação é fatal para a discussão da existência de trabalho aos sábados. Terá havido confissão real, que nesse caso prepondera sobre a confissão ficta, simplesmente porque a confissão ficta não é prova, é uma mera presunção que cede diante de provas produzidas no processo. Então, essa, aliás, é uma dica, né, sempre para o advogado de demandado, sempre solicitar o depoimento, principalmente se por alguma razão o seu constituinte, né, deixou de comparecer à audiência inicial ou à audiência de instrução, exatamente para buscar, ou pelo menos tentar, neutralizar
o efeito central da revelia, que é a confissão ficta, com a geração de algum tipo de confissão real, né, de admissão como verdadeiro de um fato em contrariedade àquilo o que ele alegue na inicial. Mas há ainda uma quinta situação que até se justifica não ter sido colocada no rol do artigo 345 do CPC e do parágrafo 4º do artigo 844. Eu me refiro aqui, gente, às matérias de direito. Né? Eu digo que é até justificável porque a confissão ficta ela se restringe apenas à matéria fática. Mas é preciso dizer com todas as letras que se a demanda, se o pedido formulado pelo autor, beneficiado por uma revelia, é um pedido juridicamente inatendível, evidentemente que a confissão ficta não salva a pele do autor, não dá a ele qualquer expectativa, qualquer esperança de um resultado diferente. Aqui, contestar ou não contestar passa a ser irrelevante. Né? Então, se o pedido que a parte formula é um pedido não contemplado, não respaldado pela legislação, imaginemos uma situação bem simples, uma reclamação trabalhista de adicional de insalubridade contra um empregador doméstico. Né? Embora a emenda 72 tenha trazido uma grande expansão nos direitos trabalhistas dos empregados domésticos, o constituinte derivado não estendeu todos. E um dos que não foi estendido foi exatamente o adicional de insalubridade. Então, nesse caso, independentemente da necessidade de realização de perícia prevista lá no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, nesse caso a revelia não gerará nenhum efeito, exatamente porque esse pedido de adicional de insalubridade não tem respaldo na legislação, considerando a natureza do vínculo de emprego de que parte o autor da reclamação trabalhista. Tá? Então essa é uma quinta situação que não está na lei, né, mas que deve ser considerada também. Ou seja, a confissão ficta ela não gera nenhum impacto sobre a matéria de direito. Então, nesse caso, se a norma jurídica é avessa à pretensão formulada pelo autor, simplesmente essa pretensão será indeferida, mesmo que haja a revelia, e assim também não haverá nenhum impacto sobre a situação do réu, a ausência de sua resistência, a ausência de qualquer tipo de defesa. Né? Será considerado revel e, mesmo assim, a ação será julgada procedente. Às vezes há algumas situações até processuais bem interessantes. Eu não me esqueço, certa feita, isso há muito tempo atrás, estava no comecinho da minha carreira na magistratura, me apareceu uma ação de consignação em pagamento proposta pelo empregador contra um trabalhador dispensado por ele, e nessa consignação em pagamento buscava o empregador se livrar dos efeitos da mora rescisória, né? Ofereceu lá o depósito das verbas rescisórias a que teria direito o trabalhador. O consignado, nesse caso o trabalhador, não se defendeu, não compareceu à audiência e, consequentemente, foi considerado revel. Só que tinha um detalhe fundamental. Havia já correndo no mesmo juízo, na mesma vara, uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, em que esse mesmo consignado pleiteava exatamente aquelas verbas rescisórias. Só que, antes do ajuizamento da ação de consignação, ou antes da audiência para apresentação de defesa, o juízo já havia designado a audiência para aquele processo do trabalhador, né? Ou seja, da reclamação trabalhista. E o que acontece aqui? Como todos sabem, ou devem se lembrar, né? Na audiência de reclamação trabalhista de verbas rescisórias, o demandado deverá ter o cuidado de oferecer o total das verbas rescisórias incontroversas. Se assim não fizer, ele será considerado inadimplente, com a aplicação de uma multa bem importante, que é a multa de 50%, prevista lá no artigo 467 da CLT. Então, nesse caso, apesar da revelia do consignado,
eu considerei no processo a falta de interesse processual, a falta de interesse de agir, porque aquilo que ele queria obter com a sua, e evitar também com a sua ação de consignação e pagamento, ele poderia ter feito simplesmente oferecendo o valor correspondente ao saldo incontroverso das verbas rescisórias. Então foi uma situação em que o processo de consignação e pagamento foi extinto sem resolução do mérito por conta da existência de um fato conhecido pelo juiz, e neste caso, como a falta de condição de ação é uma daquelas situações descritas no artigo 485, parágrafo 3º do CPC, que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, eu então assim decidi, né? E aí continuou correndo apenas a reclamação trabalhista e, claro, lá a empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias e com um acréscimo de 50% pelo fato de não ter oportunamente oferecido o depósito. Bom, essas são, portanto, as regras em geral que envolvem a revelia civil e trabalhista e as circunstâncias neutralizadoras da consequência central da revelia, que é a confissão ficta. Mas falemos, para a gente encerrar, né, da situação do revel no day after, né? Depois de caracterizada a revelia, o que vai acontecer? São duas questões importantes a serem frisadas aqui. Primeiro, em relação à sequência do processo, o réu revel ele pode intervir a qualquer instante. A qualquer instante. Só que ele não vai conseguir, evidentemente, ressuscitar a oportunidade de defesa, salvo, obviamente, se houver alguma situação que anule ou que gere o reconhecimento da inexistência do ato de citação ou de notificação inicial, né? Afora essa situação de alguma circunstância de invalidade do ato de citação ou de notificação, seja porque foi feita no endereço errado, seja porque não foi observado, no caso trabalhista, o interstício mínimo de 5 dias entre a notificação e a audiência, seja por qualquer outra razão, nessas situações, efetivamente, o demandado, revel, poderá tranquilamente pleitear ao juiz, além de contestar a ação, ele pode pleitear, ou principalmente pleitear, o reconhecimento dessa nulidade e assim devolver-lhe a oportunidade para apresentação de defesa. Agora aí alguém pode perguntar, mas se ele contestar tardiamente, tem algum efeito? Absolutamente nenhum efeito. Em princípio, a contestação tardia, ela não tem nenhum efeito, porque apresentada fora do prazo, ela não vale como contestação. O máximo que pode acontecer, se ainda não foi encerrada a instrução pelo juiz, é o aproveitamento da prova documental eventualmente trazida com essa contestação tardia. Aí o juiz deverá abrir prazo para outra parte e decidir se é caso de considerar simplesmente a confissão ficta do revel, caso a documentação seja de forma específica impugnada, ou se é caso para marcação de audiência de instrução, inclusive porque o juiz, por exemplo, está desconfortável com aquela circunstância, por entender que talvez aquela documentação realmente supra, né, e supere a ocorrência da revelia. Portanto, a não ser as situações de nulidade do ato de notificação ou citação, né, em todos os outros, o revel pode atuar sim em qualquer momento do processo, mesmo tardiamente. Ele pode, por exemplo, recorrer sem ter contestado a ação, sem ter se manifestado. Isso é absolutamente possível. Mas tudo que ele vai falar é inovatório. Veja, ele não pode, no recurso, evidentemente, ele não pode querer usar o recurso como meio de contestação, mas ele pode perfeitamente, primeiro, arguir essa nulidade que eu mencionei, né, porque essa é uma nulidade absoluta que contamina o processo como um todo, inviabiliza a sanidade do processo, ou então ele pode atacar a sentença, por exemplo, demonstrando que há prova no processo produzida pelo próprio autor em sentido antagônico àquilo que estabeleceu a sentença, ou que o direito foi mal aplicado,
ou que a jurisprudência sinaliza para uma solução diferente daquela que ele trouxe. Então, o recurso é absolutamente possível. Saber se ele vai ser eficaz, se a parte vai conseguir ou não o provimento é outra história. Mas o direito de recorrer, esse é absolutamente sagrado, mesmo considerando a revelia e a sua consequência, né? A revelia mesmo com a chamada contumácia, ou seja, mesmo que além de revel, a parte não tenha acompanhado o processo. Então o revel pode sim comparecer ao processo a qualquer momento e aí ele intervém no estado em que o processo se encontrar. Ele então não consegue, salvo essas situações de nulidade, ele não consegue voltar, né, no tempo e procurar resgatar o momento próprio para a apresentação da sua defesa. E uma outra coisa interessante em relação à atuação do revel depois de caracterizada a revelia, é que hoje o CPC e a CLT falam a mesma língua na questão dos prazos concernentes ao revel. Porque no CPC velho, a regra prevista lá no artigo 322 do CPC velho, CPC de 73, era de que os prazos correriam contra o revel, independentemente de qualquer tipo de intimação. Já na CLT, nós tínhamos e continuamos tendo uma regra inalterada pela reforma trabalhista, que é o artigo 852, que determina que o revel seja intimado da sentença. Então vejam que são regras diferentes. Enquanto que a CLT determinava a intimação do revel, né, o CPC a dispensava. E por isso havia a compreensão que no caso do processo do trabalho, o revel deveria ser intimado de todos os atos, caso o juiz não pudesse partir para o julgamento de imediato, logo após a constatação da revelia. O CPC foi alterado. E na nova versão do 322, que é o atual artigo 346, ele vai estabelecer que os prazos correm contra o revel a partir da publicação das decisões no veículo oficial de imprensa do tribunal. Diário da Justiça eletrônico, no caso da Justiça Comum, da Justiça Federal, e Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, no caso dos prazos trabalhistas. Então hoje há uma harmonia nessa consideração da forma de cientificação dos atos em relação ao revel. Ele terá, portanto, mesmo sem advogado, alguém pode falar, mas vai ser uma publicação meio capenga. Sim, porque ele está sem advogado. Estando sem advogado, evidentemente precisa constar o nome dele, mas em princípio, né, alguém pode ficar sabendo casualmente ou monitorando de forma específica a vida daquele demandado, pode ficar sabendo da existência daquela ação e tomar as providências no sentido de procurar intervir e tentar salvar aí o máximo possível o prejuízo, né, trazido pela revelia. Então, isso é extremamente importante e essa regra do artigo 346 me parece hoje que se harmoniza perfeitamente com o que dizia o artigo 852 e hoje não precisa ser nenhuma obra de interpretação a extensão da regra do artigo 852, que fala apenas de sentença para outras decisões, porque eu posso aplicar, como alguém acaba de lembrar aqui na live, eu posso aplicar o artigo 15 do CPC, não só para aplicar o CPC naquelas situações em que a CLT seja completamente omissa, mas quando a omissão seja parcial. E nesse caso é um caso clássico de omissão parcial, porque a sentença, a CLT só fala de intimação da sentença em relação ao revel, não falando dos demais atos antes e depois da sentença, né? Então, basicamente, minha gente, era isso que eu tinha a expor para vocês, espero que tenham apreciado, e agora eu vou aqui as perguntas, vou começar aqui pela caixinha, eu vi aqui que tem parece 4 perguntas, começando aqui, a Catarina está falando aqui que não, em relação a ente público, né? Veja, Catarina, em relação a ente público, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a sustentação, bem questionável, mas respeitosa, né? Há quem assim entenda, no sentido de que não haveria possibilidade de confissão ficta da fazenda pública, porque os direitos seriam indisponíveis. Essa é uma situação. Agora, a revelia, essa revelia é absolutamente possível, né? Não existe situação a impedir
a revelia da Fazenda Pública simplesmente por ser Fazenda Pública. O próprio TST tinha, inclusive, uma orientação nesse sentido que depois foi alterada por perceber que ela era realmente equivocada. É diferente, insisto, da situação do menor, porque o menor, no caso dos incapazes, eles são pessoas, né, que não podem defender-se sozinhas. Então, mesmo que elas tenham sido intimadas, né, se essa intimação não for feita na pessoa correta, ou for feita e a pessoa incumbida não apresenta defesa, é caso de se designar aí ou o Ministério Público, né, principalmente o Ministério Público, para apresentar essa contestação, mas aí porque todos os direitos em causa são efetivamente indisponíveis. Mas, de fato, há essa discussão quanto à aplicação ou não do efeito principal da revelia em relação à Fazenda Pública quando ela seja revel. Agora eu vou procurar aqui se temos alguma pergunta. Agradeço a presença inclusive bem maciça. Aqui tivemos batendo aí quase 200 pessoas, né, que é muito bom, e que bom que vocês estão prestigiando aqui o Trabalho Notável nessa live nossa, hoje excepcionalmente na quarta-feira de manhã, considerando o feriado de carnaval, mas semana que vem voltamos com tudo. Aliás, fica já o convite no dia, o professor Zé Antônio vai fazer o lançamento de uma nova edição, né, do curso dele de audiências, e eu, com muito para minha honra, recebi um convite da parte dele e estaremos juntos na segunda-feira para uma live super especial falando sobre audiência em ambientes hostis. Então fica aí já o convite para vocês, sem prejuízo da nossa live de terça às 18h45, Canto do Processo, tá bem? Vamos ver aqui se encontro alguma pergunta. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Vamos ver. Aqui há um esclarecimento só, minha gente. Tem sido comum em todas as lives que a gente faz, acho que o Fabiano deve passar pela mesma coisa. Às vezes há perguntas que a gente vê nitidamente que quem está fazendo é a parte, né? Um trabalhador ou um empregador, né? O foco nosso aqui é exclusivamente prestar informações jurídicas para operadores judiciários. Poderia ser outro, evidentemente. Temos sites fantásticos, como, por exemplo, a nossa seguidora Thaís Inácia, né, que inclusive comemorou semana passada o primeiro 500 mil de seguidores, né, em que o foco dela é exatamente procurar orientar trabalhadores. No caso, ela orienta trabalhadores, como há outros que orientam empregadores, né? Mas aqui não é o nosso foco e, em segundo lugar, nós, como apesar de professores, somos também juízes, tanto eu quanto o Fabiano, e nós não podemos responder a dúvidas concretas em relação a um caso que esteja tramitando na justiça. Uma coisa é comentar decisões judiciais, jurisprudência, isso tudo está dentro do nosso escopo, tá? Então eu peço a compreensão que realmente a gente não pode efetivamente responder esse tipo de questionamento. O Wellington Ribeiro está perguntando aqui: empresa declarada revel que comparece em diversos processos indicando o antigo endereço como atual, se for afastada a revelia no segundo grau, pode ser interposto recurso de revista? Bom, para recurso de revista é preciso verificar se você encontra, né, gancho em uma das hipóteses. Primeiro, se for sumaríssimo, vai ser bem difícil, né, porque no sumaríssimo só matéria constitucional ou matéria simulada vai comportar recurso de revista. E nos demais casos é preciso construir, né, a partir do recurso ordinário ou das contrarrazões, dependendo da situação em que você estiver, né, as condições de pré-questionamento ou de perfeita reconstituição da matéria fática no plano do acórdão regional, para que seja possível a tentativa de um recurso de revista por divergência jurisprudencial, por violação à lei ou à Constituição e assim por diante. Então, em tese, é possível sim, mas vai depender realmente das circunstâncias do caso concreto. E quando o tribunal reconhece a existência da nulidade, essa decisão, a rigor, é uma decisão interlocutória, né? E neste caso não há muito o que fazer, senão consignar o protesto, né, de imediato e ficar aquela matéria subjúdice, digamos assim, para ser alegada mais adiante em recurso de revista, salvo se você conseguir emplacar alguma alegação de violação a alguma súmula, né, do próprio TST, né, que indique que assim sinaliza a súmula 214, né, apenas em caráter excepcional.
Polidoro está perguntando aqui, professor, como não gera confissão ficta de imediato pela ausência do reclamado na audiência inicial? É aquilo que eu acabei de dizer. O juiz, na minha visão, essa confissão ficta vai ser gerada sim de imediato. O que eu disse foi exatamente o contrário. Na minha opinião, a confissão ficta do réu vai se verificar na audiência. Agora, primeiro, há quem pense diferente, que ao dizer que se afasta a revelia, se afastaria o efeito, e há outros que entendem que é necessária a impugnação, que é a linha intermediária que eu professo. É preciso que haja impugnação à defesa, porque se eu digo que não há revelia, significa que a defesa é admissível. Se a defesa é admissível, também é admissível a produção de prova documental com essa defesa. E se essa prova documental estiver em sentido contrastante com o que está sendo alegado no inicial, me parece que o juiz precisa oferecer o contraditório para o autor da ação para que ele possa verificar a veracidade ou não daquela documentação. E aí sim, é onde eu disse, na minha opinião, se o reclamante impugna instantaneamente essa documentação de forma específica, de forma eficaz, me parece que aí há sim a geração da confissão ficta. Mas se o juiz abrir prazo e marcar uma audiência de instrução, me parece que aí a situação poderá estar sendo de alguma forma contornada, né? Então é onde eu falei, Polidoro, e volto a insistir, que talvez seja o grande ponto de interrogação trazido pela reforma em relação a essa circunstância específica de defesa pelo advogado com ausência da parte, né, que se torna fictamente confessa, apesar de não ser réu. Tá? O que, convenhamos, contestação e confissão ficta não são, digamos, antagônicos, né? Porque a mesma coisa ocorre no dia a dia quando o reclamado contesta a ação e o preposto, ou o representante legal, ou o próprio demandado não comparece à audiência de instrução. Eu não terei tido revelia, mas terei aí a confissão ficta, embora decorrente de uma outra circunstância. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu ver se temos aqui mais uma pergunta. Eduardo Pinheiro está perguntando aqui sobre reversão de justa causa. Contestação sem impugnação a todos os pedidos, apenas com pedido de sobrestamento do feito, princípio da eventualidade. Revelia, veja, se a parte contesta sem impugnar os pedidos, essa contestação ela é ineficaz, né? O artigo 341 do CPC deixa muito claro, né, que é dever do réu, é incumbência do réu, é encargo do réu impugnar de forma específica os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Então, nesse caso, é um caso curioso em que eu não tenho a revelia, né, mas vou ter a confissão presumida exatamente pela ausência de contestação. É o que acontece também na contestação genérica. Por exemplo, a pessoa pede horas extras, intervalo, dano moral, verbas decisórias, e vem uma defesa dizendo simplesmente que tudo foi pago, que não há nenhuma irregularidade no contrato de trabalho. E por isso a ação deve ser julgada improcedente. Esse tipo de defesa é completamente genérica, não serve ao propósito de uma defesa. Artigo 341 do CPC, portanto. Então, nesse caso, me parece que, ainda que não haja formalmente uma revelia, né, porque defesa foi apresentada efetivamente, mas o efeito central será verificado pela má técnica na elaboração da contestação. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma pergunta de direito material, que não foge do nosso aqui propósito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver aqui, agradeço mais uma vez a presença, os comentários aqui elogiosos, né? É muito prazeroso, vocês podem ter certeza, essa sensação de uma sala de aula gigante, né? Virtual. Gigante não porque tem muita gente, até que temos um número expressivo, mas não é, né? Se pensarmos que o Trabalho Notável tem 166 mil seguidores, 170 pessoas, não é um público gigante. Mas é uma sala gigante porque essas pessoas estão espalhadas, né, pelo país inteiro. E só a internet e as redes sociais permitem esse tipo de fenômeno, né, da gente poder falar com vocês ao mesmo tempo, estando todos, né, em lugares bem diferentes, bem distantes. Aí está perguntando aqui, alguém está perguntando se o advogado que
que não comparece, mas junta a defesa, sem sigilo, se haverá revelia. Haverá revelia. Como eu disse, o caput do artigo 844 da CLT não foi alterado. Portanto, a ausência injustificada do reclamado gera revelia, e essa revelia só será neutralizada se comparecer à audiência o advogado da parte. Mas se ele também não comparece, mesmo que ele tenha juntado a defesa, essa defesa será considerada um ato processual inexistente, exatamente porque falta aí um pressuposto especial para a admissibilidade da defesa, que é exatamente o comparecimento da parte ou, pelo menos, de seu advogado. Tá? Então é por isso que eu digo que a ausência de alteração do caput ela tem um efeito importante. Então, nesse caso, não adianta o advogado juntar a defesa. É preciso que efetivamente ele junte a defesa e compareça à audiência, ou pelo menos o representante da empresa. Porque pode acontecer a situação inversa. O advogado junta a defesa, não comparece à audiência, mas comparece à parte. Nesse caso, me parece estar completamente resolvido o problema da revelia. Não haverá revelia, porque houve apresentação de defesa, ainda que de forma antecipada, e essa defesa ela é admissível a partir do comparecimento da parte, mesmo sem o seu advogado, tá bem? Agradeço aí pela pergunta, que me dá a chance de explicar um pouco mais essa situação. Vamos ver aqui, se temos mais uma. Estou aqui por pergunta do Rodrigo. Não, o Rodrigo está só nos ajudando aqui, lembrando que é melhor fazer sempre caixa alta, que facilita a identificação, né? Mas eu vou ficando por aqui, até porque já temos mais de 1 hora de live, né? Agradeço demais pela presença de todos, né? E espero contar com vocês aqui sempre às terças-feiras, hoje excepcionalmente na quarta, mas sempre às sextas-feiras às 18h45, no nosso Canto do Processo, tá bem? Agradeço a todos, desejo aí um ótimo resto de semana, já que a nossa semana já está começando pelo meio, né? A semana de trabalho. Um grande abraço e até a próxima.